Bom dia, pessoal. Bom dia. A graça, a paz, o amor de Cristo Jesus seja sobre todos vocês. Se vocês soubessem a vontade, especialmente vocês aqui da igreja, a vontade que eu estou de dizer assim, levanta aí, abraça quem está do seu lado, mas não pode. A gente está aqui num grupo de pessoas gravando e a gente precisa ficar distante, tem uma distância considerável que a gente precisa manter, só que a única coisa que enche o nosso coração é saber que, a despeito de os templos estarem fechados, não é nem que hoje nós estamos em missão, mas a despeito dos templos estarem fechados, hoje é um dia muito especial, porque nós podemos dizer para vocês assim, Jesus está vivo, e é o dia que a gente tem para poder falar isso com vocês. Eu costumo dizer aqui na nossa comunidade que há duas datas em que nós precisamos parar e não viajar e não fazer outra coisa senão voltarmos para o Deus Criador e Redentor, que é a Páscoa e o Natal. E esse dia chegou, é a Páscoa. A Páscoa é a morte de nosso Senhor. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é o grande sacerdote. Aquele que nos apresentou diante do Deus Altíssimo. Aquele que pagou toda a conta que estava nas nossas costas do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele veio, ele se entregou. E a nossa esperança é que esse Cristo está vivo, e é sobre isso que nós queremos hoje, e estamos aqui para cultuar a esse Deus, que enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida. E que você agora com a sua família, com a sua casa, que você possa em reverência ao Senhor adorá-lo, celebrá-lo com alegria, como nós cantamos. E agora que a gente possa refletir um pouquinho da sua palavra, porque o Espírito fala pela palavra, para a gente poder ser cheio do amor desse Jesus Cristo. E nós estamos conversando nesse mês com vocês sobre um outono para renovar a vida. E a nossa temática tem a ver muito com essa imagem que nós colocamos para vocês ainda na semana passada, quando nós falamos exatamente que o outono, na verdade as estações do ano são formatos os quais Deus mesmo resolve comunicar algumas coisas com a gente. A criação, como diz o Salmo 19, ela demonstra muito da glória de Deus, e Deus sim, mostra muito do seu poder através das coisas criadas. Paulo vai dizer isso para nós em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. E se nós saímos de um verão quente, exuberante, se viemos de uma primavera frondosa, com flores, agora, e eu estava na minha casa ontem à noite, com a esposa, com filhos, e a janela aberta, eu moro no 3º andar, e eu estava falando com a minha esposa assim, Aline, olha o ventinho entrando pela janela, aquele vento de outono, aquele vento que derruba folha, mas derruba folha porque as árvores compreendem o seu momento. Elas entendem que é tempo de guardar energia, é tempo de se fechar, é tempo de se resguardar, porque um longo inverno vem pela frente. E a criação demonstra algo maravilhoso para nós. Um outono para renovar a vida está relacionado com isso, com pouparmos energia e entendermos que é um tempo de Deus e nós não podemos desperdiçá-lo para a gente passar por um longo inverno, porque talvez e muito provavelmente a primavera vem logo ali. E a ressurreição de Jesus é a maior prova disso. E hoje eu queria conversar com vocês, uma vez que é a ressurreição de nosso Senhor, eu queria conversar com vocês sobre esse tema. Ainda que seja outono, apesar de ser outono, e nós precisarmos fazer algumas reflexões, é interessante entendermos que o outono é tempo de analisar a vida, mas de renovar a esperança. E para isso,
eu trago para conversar com a gente o Lesslie Newbigin, um pastor no século passado, britânico. Eu conversei com vocês na quinta-feira sobre o Newbigin, e ele foi missionário muitos anos na Índia. E quando ele volta para as Ilhas Britânicas, algo chama a atenção do Newbigin, porque a igreja que 3, 4 décadas anteriormente havia mandado ele para o campo missionário para pregar só a Escritura, só a graça, só a fé, só a Deus glória e só Cristo, quando ele volta, ele percebe que é uma igreja relativista, é uma igreja que não tem mais a fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem mais nas Escrituras a única fonte de conhecimento de Deus. E Newbigin então começa a conversar com a Inglaterra naquele período, e ele traz muitas reflexões que são importantes para nós hoje, e eu queria começar com vocês com uma frase do Newbigin, quando ele diz: não fomos criados para sermos conformados ao mundo, mas transformados pela renovação das nossas mentes. Isso está em Romanos no capítulo 12, verso 2. Mas Newbigin continua dizendo que Deus usa oportunidades e mudanças na história para chacoalhar o seu povo. Será que a gente consegue se ver nesse momento agora? Mas Newbigin diz: de tempos em tempos, para fora de sua conformidade com o mundo, mas quando isso acontece, nosso trabalho não é forçar o leme antes dos ventos da mudança. Talvez, nesse momento, a gente comece a pensar duas coisas. Número 1, saudade de 30 dias, 60 dias, 6 meses atrás. E às vezes o discurso é: vai passar, vai passar, vai passar. Mas vai passar porque o que nós estamos querendo é o que estávamos vivendo há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás. Isso, esse grande homem de Deus está dizendo para nós assim: isso é forçar o leme. Isso é forçar o leme para uma mudança que necessariamente não vai acontecer nesse momento. Mas por outro lado, quando Deus nos chacoalha, quando Deus nos vira do avesso, Newbigin diz: mas olhar novamente para o nosso gráfico e bússola e nos perguntarmos como usarmos agora os novos ventos e novas ondas para dar continuidade às nossas ordens de navegação. A pergunta que precisa ser feita por nós é o seguinte: se Deus é o Senhor da história, e nós temos a maior prova disso, porque se você começar a perguntar a todas as pessoas qual é o medo delas nesse momento, são 2. O primeiro medo que todos têm é de pegar o vírus. E aí alguns falam assim: não, em mim esse negócio não pega não, em mim esse negócio não dá não. Até que ele fique doente. Porque a gente é sempre assim. Qual é o nosso medo? O nosso medo é ficar, de alguma forma, dependente de alguém. Percebe que você não tem problema em dizer: me perdoa. Você não tem problema em dizer para as pessoas assim: olha, eu errei. Mas qual é a nossa maior dificuldade? Dizer assim: eu preciso de ajuda. Então esse é o medo que nós temos. A gente olha aquelas imagens assim: uau, alguém num respirador, na UTI, como é que eu vou ficar? E a segunda coisa que acontece com a gente é o medo de morrer. A gente viu em Manhattan, essa semana, lá numa ilha, os caras tendo que enterrar vários corpos e muitas pessoas falando comigo assim: rapaz, olha que coisa, que situação. Então o que nós precisamos entender é que, a despeito do medo, o que nós precisamos entender nesse momento é o seguinte: o que é que Deus quer fazer? Como Ele conduz a história? O que Ele quer fazer? Qual é a agenda de Deus?
Qual é a preocupação de Deus nesse momento? E aí o New Begin diz o seguinte: toda nova situação é uma convocação para trazer novamente todas as nossas tradições debaixo, sob a palavra de Deus. Ou seja, o convite que o Espírito Santo está fazendo para a gente agora é olharmos esse momento da história e trazermos tudo isso para baixo da palavra de Deus. E para isso, eu convoco vocês a renovar a esperança de vocês debaixo de três pilares que a gente levanta nesse texto, de Lucas capítulo 24, dos versos 13 a verso 16. Pegue o bloco de notas, porque o que o Senhor quer é que a gente analise o momento debaixo da palavra dEle, para que a gente não queira voltar para o passado e nem tentar ter um futuro ufanista e dizendo assim, vai passar, vai ficar tudo bem. Não! Ainda que a gente saiba que Deus vai desenrolar e resolver todas as coisas na história, nós como cristãos, no momento da ressurreição de nosso Senhor, precisamos entender o que Deus quer fazer nesse momento da história, uma vez que ela está debaixo do controle dEle. E Deus hoje, no domingo de Páscoa, quer te trazer para renovar a sua esperança. E eu trago esse texto porque é um texto que fala da ressurreição de nosso Senhor. Jesus, na noite em que foi traído por Judas, no jardim do Getsêmani, ele é levado até a casa de Anás, depois a casa de Caifás. Ali ele é levado depois de ficar a noite inteira preso na fortaleza Antônia, com a mão presa, manietado. Jesus é levado para ser julgado por Pilatos, Jesus é levado para ser julgado por Herodes, Jesus é julgado depois por Pilatos novamente, e o povo, para que se cumprisse a Escritura, disse que Jesus deveria ser crucificado. Às 3 da tarde, na sexta-feira, nosso Senhor, provavelmente nesse horário, é o que a Escritura nos diz, está entregando a sua vida. Eu não sei se você pode imaginar esse momento aqui. Porque o texto bíblico começa nos dizendo, no verso 13, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quando nós vamos a um velório, e quando nós vamos a um enterro, é interessante. Porque nós vimos aquilo ali. Se é uma pessoa que conviveu com a gente, pai, mãe, irmão, avô, amigo, você construiu uma história com aquela pessoa, você a viu no caixão, você a viu o caixão descer, você viu a morte dela, você viu o que aconteceu. Agora, imagina que isso acontece na sexta-feira. Quando dá no domingo de manhã, algumas pessoas chegam e aparecem para você dizendo assim, olha, fulano de tal está vivo. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Você está de brincadeira comigo. Mas por quê? Porque eu estava lá. Porque eu vi. Eu participei do velório. Essa pessoa, eu construí a vida inteira com ela. E agora você vai dizer para mim, eu vi o caixão descer, a gente bateu palminha, quando desceu o caixão, botaram lá aquela coroa de flor em cima. Eu vi. E agora você vai dizer que esse cara está andando aqui em Campo Grande, na Expedito Garcia? Tem alguma coisa estranha nesse negócio. Então, às vezes, a gente costuma olhar para o relato da Escritura e achar que esses caras, eles estavam com algum problema de cabeça. Não, senhor. Olha a gravidade da situação. Nós passamos por isso o tempo todo quando pessoas morrem ao nosso redor. E aqui há um movimento de 2 dos discípulos que na manhã do domingo ouvem falar que Jesus ressuscitou. E isso fica muito claro no verso 22, quando eles aparecem dizendo que as mulheres, no caso Madalena, Maria, que estava acompanhando ela, falam da ressurreição de Jesus. Aquilo não faz muito sentido para eles.
Mas o que é interessante, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Olha, andamos 3 anos com o mestre. Olha, o mestre curou enfermos, expulsou demônios, ele travou o mar. A gente achava que ele ia resgatar o reino e eles estão indo embora. E é um momento de extrema decepção, é um momento de extremo desespero. Mas o verso 15 nos diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam. E essa expressão é fantástica. Eles pararam com o rosto entristecido. Pessoal, sobre renovar a esperança, a primeira coisa, o primeiro pilar que eu queria conversar com vocês é que a esperança morre quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias e nas narrativas ao nosso lado. Faz sentido? Perceba isso, eu trouxe para conversar com a gente um psicólogo americano e o nome dele é Henry Cloud. E o Cloud diz algo fantástico sobre essa crise, porque ele diz que a crise gerada pelo Covid-19 atingiu a fundação sobre a qual o ser humano foi criado. Sabe qual? Relacionamentos. Não fomos feitos para o isolamento, mas para relacionamentos. O que mais está pegando para a gente? A gente não pode receber gente na nossa casa. A gente não pode visitar pessoas. E isso afeta a maneira com a qual a gente começa a ver o mundo ao nosso redor. Mas não é só isso. O Henry Cloud diz ainda assim: a crise destruiu, deixa eu passar para vocês, a crise destruiu as rotinas da vida. Estamos perdendo a noção do dia, da noite, do fim de semana ou feriado. Eu vi um meme muito engraçado de uma pessoa um dia desse dizendo assim: antes eu acordava e tinha medo da segunda-feira. Agora todo dia é domingo, porque ninguém sai de casa. Todo dia virou feriado, né? Tudo parece igual. E aí a ideia é, nosso sistema emocional começa a colapsar. Olha a situação a qual nós estamos nesse exato momento. Mas o Henry Cloud diz uma outra coisa. A crise gerou em nós a sensação da perda de controle. Isso é engraçadíssimo. Na verdade, nós nunca tivemos controle sobre a vida. Mas a situação que vivemos evidenciou isso e abalou nosso sistema emocional. É a gente que nesse exato momento fica perguntando assim: será que eu vou ser mandado embora? Será? Como se a gente tivesse o controle das coisas. Mas uma outra coisa que o Henry diz é que a crise tem gerado um senso de incompetência. E esse senso de incompetência é responsável por um sentimento de depressão muito grande. Porque antes era com a gente resolvia tudo. Corre aqui, corre acolá, é só falar comigo que eu resolvo a situação. Agora a gente não pode sair de casa. Se a gente sai de casa, está tudo fechado. As circunstâncias nos levam a isso. E o sentimento de depressão é muito grande. Por fim, o Henry diz que a crise gerou na gente uma confusão mental e um estresse emocional. Eu coloquei algumas dicas, depois eu vou passar os slides para vocês fiquem tranquilos. O que é interessante disso, pessoal? Eu não vi uma análise tão boa como essa ainda do nosso sistema e da nossa maneira de viver. Depressão, perda de controle. Alguns negam a realidade, dizendo assim: não está acontecendo nada, não, isso tudo é normal, não. Mas o fato é que a gente perdeu o controle da situação, que a gente não sabe como agir. E quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias,
nós não conseguimos enxergar a realidade como ela realmente é. Esses dois discípulos estão diante de Jesus e a circunstância, ou seja, o mestre curou, o mestre salvou, o mestre fez isso, mas o mestre morreu. O mestre até falou que iria ressuscitar, mas ele não dá, porque o caos é tão grande, o desequilíbrio emocional é tão grande, que eles não conseguem perceber o que está acontecendo à sua volta. Pessoal, o que eu posso falar para vocês de uma maneira muito simples aqui, e nesse momento que nós estamos vivendo, voltando à colocação do Leslie Newbegin no início, o que Deus quer nos mostrar nesse momento da história, o que Deus quer mostrar com a gente, para nós, num domingo de Páscoa. Se nós colocarmos os olhos nas circunstâncias, se nós colocarmos os olhos dentro do discurso e da narrativa. Eu acordei pela manhã hoje e eu fui olhar algumas notícias para entender. Spurgeon dizia ainda no século XIX que um pregador tem que ter a Bíblia embaixo do braço e o jornal debaixo do outro braço. Então eu comecei a olhar algumas notícias e as notícias são só assim: números de casos no Brasil aumentam, números de não sei o que aumentam. O pico da crise era em março, o pico da crise era em abril, agora o pico da crise é em maio. A gente já não sabe mais de nada. Se você liga fala assim, usa remédio tal. Aí eu já acordei de manhã e li que tem 6 remédios novos. Eu falei, meu Deus do céu, agora qual é que eu compro? Aí eu já descobri, agora só olhando o jornal de manhã, que estão descobrindo uma vacina na Itália, que foi muito promissora. Aí eu começo a olhar a circunstância ao meu lado. Aí quando eu começo a olhar a circunstância ao meu lado, o que eu faço? Se eu começo a olhar as narrativas do jornal, porque sabe o que é mais fantástico do momento que nós estamos vivendo? A pergunta que Pilatos fez para Jesus: o que é a verdade? Não dá para saber. Qual é a verdade dos fatos? Fica em casa, sai de casa. Tem trabalho, não tem trabalho, é fulano que está certo. Olha o que aconteceu lá. E eu tenho conversado sobre a prudência com vocês esse tempo todo. Semana passada nós falamos de sabedoria. Só que se você focar, se eu e você, a gente focar na narrativa do jornal, se eu e você, a gente focar na narrativa política, embora todas elas sejam importantes, só que se a gente focar o nosso coração nisso, a gente não consegue ver a realidade que está por detrás. E qual é a realidade que está por detrás? O domingo de Páscoa é claro, o Senhor Jesus venceu até mesmo o maior de todos os nossos inimigos, que era a morte. O que é que está por trás disso tudo, pessoal? O que está por trás de um grande vírus, o que está por trás de um colapso na economia, o que está por trás de uma grande guerra. E eu conversei isso com vocês aqui na quinta-feira. A criação não é o que ela deveria ser. Nós aprendemos isso essa semana com o Dr. Mike Gorin, passamos uma tarde com ele, numa live com ele, um grupo de pastores, e o que ele nos disse mais fantástico nesse momento, e que a gente deveria entender, é que a criação não é o que ela deveria ser. Uma vez que a criação não é o que ela deveria ser, a morte e a ressurreição de Jesus é a iniciativa de Deus para trazer o homem de volta para Ele. O que está por trás disso tudo é a vitória do Filho de Deus sobre governos, sobre a ira de Deus, é a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte, é a vitória do Cordeiro de Deus sobre o pecado. Isso precisa fazer a gente mudar o foco do nosso coração. Porque se a gente olha só para a narrativa, a gente esquece que o que está por detrás disso tudo é a vitória de Jesus Cristo. O que difere o cristianismo de todas as outras religiões é o fato da ressurreição ser um fato histórico. Como assim, pastor?
aqueles que tentam desconfigurar a ressurreição de Jesus usam alguns argumentos interessantes, dizendo que Jesus, na verdade, não estava morto dentro daquela tumba. E aí Jesus, na verdade, ele ficou só desmaiado. Aí ele levantou, moveu a pedra e saiu de lá. Jesus, na verdade, não morreu. A grande questão é que Jesus, depois de tomar 40 chibatadas dos romanos, ficar uma noite inteira sem dormir praticamente, ficar carregando uma cruz que ele nem aguentou carregar, ele ficou deitado dentro de um túmulo, aí ele levantou, moveu a pedra, deu 2 rabos de arraia nos soldados romanos, que eram os melhores da época, e saiu correndo. Outra coisa que os caras colocam é que, na verdade, foram os discípulos que foram lá tirar Jesus. Eles morreram de medo do Império Romano. Se vocês acham que a polícia brasileira é truculenta, dá uma olhada no que era a polícia romana. Que se tivesse 10 pessoas junto, eles arrebentavam com todo mundo. O fato aqui é que Jesus Cristo está vivo. Ele foi visto. Paulo vai dizer isso para nós em 1 Coríntios capítulo 15. Que ele foi visto por mulheres, ele foi visto por Tiago, ele foi visto por Pedro, ele foi visto pelos irmãos, e ele subiu aos céus, ele foi visto, e ele governa todas as coisas. Então o fato é, a Páscoa deve renovar a nossa esperança, porque Jesus Cristo está vivo. Então, não deixe a sua esperança morrer, sendo dominado pela narrativa, sendo dominado pelos acontecimentos. Essa semana eu estava lendo Spurgeon, pregador do século XIX. Spurgeon diz algo maravilhoso. Ele cita Sócrates e diz: Sócrates dizia que os filósofos podem viver sem música. E a música, a estética, é aquilo que embala a alma, embala o espírito humano. Mas Spurgeon dizia algo maravilhoso. Cristãos podem ser mais felizes do que filósofos. Se filósofos podem ser felizes sem música, cristãos podem ser felizes em qualquer situação. Por quê? Porque no dia, pessoal, em que nosso Senhor estava com os braços abertos dizendo: eu tenho sede. Lembre-se que quando ele disse que ele teve sede, ele mesmo prometeu em João capítulo 4 que águas jorrariam de dentro de nós, a água do Espírito que foi prometido pelo profeta Ezequiel. No dia em que o Salvador teve sede, ele estava nos dando a abundância da água do Espírito. No dia em que seus braços estavam abertos naquela cruz, um lar estava sendo produzido para nós, para mim e para você, mas não com a madeira, não com a alvenaria, mas com a madeira da cruz de nosso Senhor. E ele estava abrindo os portais celestiais. Agora, foca aqui, porque se a nossa fé em Jesus não contempla a ressurreição, ele vai ser só um bom exemplo, só um bom cara que passou por essa terra. A ressurreição é o centro da fé cristã, porque nós podemos dizer, e o Tim Keller diz isso de uma maneira muito grandiosa. Sabe qual é a maior prova de que não existe nenhum pecado contra mim e contra você? Jesus ressuscitou. Porque se tivesse sobrado um pecado contra mim e contra você, se tivesse sobrado uma acusação contra a criação inteira, nosso Senhor estava morto. Mas ao terceiro dia, a luz do sol invade aquela tumba, removida aquela pedra por anjos, e Jesus Cristo ressurge dos mortos glorioso, para mostrar para mim e para você que existe esperança, que existe uma nova vida, que a despeito das coisas que estão em nosso redor, a despeito de tudo que está acontecendo, nós podemos ter esperança, porque Jesus não está apegado à circunstância, Ele é Senhor das circunstâncias. Nós podemos ter alegria, como Spurgeon disse, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a nossa casa é construída com a cruz, e o sepulcro vazio garantiu isso.
E você pode ter certeza da sua ressurreição. Você pode ter certeza que mesmo se eu e você, e um dia nós estaremos a 7 palmos, mas nós sabemos que por causa da ressurreição de Jesus, nós ressuscitaremos também. Não são as circunstâncias que dizem qualquer coisa, mas a ressurreição de nosso Senhor. Creia em Jesus. Creia na obra de nosso Senhor. Creia que Ele estava se entregando, mas creia que Ele ressuscitou. E Ele é o primeiro para que o meu corpo seja ressuscitado, assim como o seu. Mas há um segundo pilar interessante. Porque a esperança morre quando a gente crê da maneira errada, pessoal. Se vocês analisarem, a partir do verso 18, no verso 17 eles estão tristes. E o texto diz, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Jesus do lado dos dois, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jerusalém está cheia, é festa da Páscoa. Aquela que tinha sido instituída lá em Êxodo, capítulo 12. Jesus já faz de brincadeira, né? Olha o verso 19. Que coisas? Que coisas? Jesus tem hora que é brincalhão, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Resumo, nós vimos o que ele fez, nós vimos o que aconteceu, nós estávamos com ele. Verso 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora olha o verso 21. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, que elas foram lá embalsamar o corpo de Jesus, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Incrível, incrível. Pastor, crer da maneira errada, o que é que você quer dizer com isso? Pessoal, bloquinho de nota na mão, anota essa frase, por favor. Se ninguém diz, pode dizer que fui eu. E se você não quer botar meu nome, bota o seu embaixo, que não tem problema não. Já foi falado, pode copiar, meu filho. Pega. A questão não é conhecer informações, gente. Conhecer informação é uma coisa muito comum. Mas a grande questão é aplicá-las da maneira correta. Isso é sabedoria bíblica. Eu repito. A questão não é você conhecer informações, saber coisas. A questão é saber aplicar de maneira correta. Isso é sabedoria bíblica. Jesus fez o que fez, morreu, avisou que ressuscitaria. E quando a gente chega no verso 21, os caras não entenderam nada. A gente achou que ele ia trazer de volta o reino de Israel. O que eles querem dizer aqui? A gente achou que ele ia pegar em armas, porque tinha a promessa de que o filho de Davi nos daria a terra de novo. Eles estão imaginando que Jesus é algum tipo de general de exército que vai pegar uma horda de pessoas para brigar contra o Império Romano que escravizava eles naquela situação. Os caras até conhecem a Escritura, os caras conhecem a história. Qual é a grande questão? Conhecer histórias bíblicas e não saber aplicar os princípios vai fazer com que a sua esperança morra. Percebe o que está acontecendo, especialmente com crentes. Eles viviam decretando,
Eles viviam profetizando, eles viviam declarando, viviam marchando em volta da cidade, igual um monte de bobo, dizendo que aonde você botar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. Pastor, você não tem medo de falar essas coisas? Não, porque contra fatos não há argumentos. Olha isso aqui, gente. Ferramenta muito boa para você aprender o que o mundo está fazendo. Isso aqui é uma ferramenta do Google chamada Google Trends. Você já deve ter ouvido falar dos Trend Topics. Se tem alguma coisa que é muito falada e muito comentada na internet, o Google te dá o gráfico. E aí, sabendo do momento que nós estamos vivendo, eu fui fazer uma pesquisa da palavra apocalipse nos últimos 12 meses no Brasil. Olha aqui. 100 é o máximo de influência. E para baixo, ninguém está querendo saber do negócio. Em 14 de abril do ano passado, ninguém queria saber de Apocalipse. Mas olha, que interessante. Quando é que nós entramos para dentro das nossas casas? No dia 15 de março. No dia 15 de março foi para 100. Todo mundo morrendo de medo de ser o fim do mundo. Olha que engraçado. Aí, eu melhoro um pouquinho mais. Olha, nos últimos 30 dias, olha o que aconteceu. 11 de março, ela começa a subir. Quando um pouquinho antes do dia 23 de março, tá bombando, o nego tá morrendo de medo de morrer. E essa pesquisa de Apocalipse, você olha as categorias e a pesquisa na web, se você olhar as 5 maiores coisas as trombetas, as taças da ira de Deus, o dia do juízo final, tá todo mundo morrendo de medo. E aí, olha que engraçado, quando é que começa a cair? Começa a cair porque o pessoal ficou em casa, viu que não ia morrer, aí eles começam a parar de pesquisar. Aí sai o benefício do governo e nego vai comprar ovo de Páscoa. Aí, quando passa o efeito do medo, ninguém está querendo mais saber. No dia 15 de abril, nego não está mais querendo saber de Jesus Cristo. Dá para perceber o fenômeno? É incrível! É incrível! É incrível, gente! E quando eu estou falando com vocês sobre isso, e eu falei na semana passada sobre a era digital, sobre a carreira, valores políticos, estabilidade econômica, espiritualidade vazia. E essa semana o Gorrim falou 2 coisas maravilhosas com a gente. São ídolos, esporte e entretenimento. O que é que a gente fazia? Nosso calendário, ele é definido a cada 4 anos, que é quando tem Copa do Mundo, gente. Nosso calendário é definido a cada 2 anos. 2 anos é Copa do Mundo, 2 anos é Olimpíada. É assim, são ídolos que a gente tem. E aí agora, a gente tem que perguntar, por exemplo, onde estão os flamenguistas? Porque já não tem mais Flamengo. E aqui você sabe que eu sou vascaíno, mas falo com todo respeito. Porque é sério. Eu não vou nem falar onde está o Vasco, porque já tinha morrido antes, né? Então... Mas é sério, a gente voltou para a idolatria que a gente tinha. Então não adianta conhecer histórias bíblicas. É preciso saber apresentar as histórias e entendê-las para que a gente, no momento de crise, entenda que Deus está construindo a história. Agora olha o que Jesus tem que fazer. Nos versos 25 a 27, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Tudo o que os profetas falaram. Vamos lá. Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, todo mundo falou de Jesus. Mas ele continua. Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Isaías 53 está pulsando aqui. Para entrar na sua glória. Agora olha que interessante, porque agora inventaram, tem uns profetinha coach do século 21. É engraçado que a sabedoria bíblica vem a partir de mentoria, da idade. Aí o século 21 está tão de cabeça para baixo que quem tem moral é pastor de 19 anos de idade.
E nessa semana me mostraram um desses de Araque dizendo que a Bíblia toda não é a palavra de Deus. Me ajuda. Vem com heresia do século XVIII agora, esse troço velho, esses existencialistazinho. E se você está ouvindo esses moleques, são um monte de moleque, você está no lugar errado, hein? E está ouvindo a pessoa errada, não me ouve não. Porque isso é um monte de moleque. Ah, Jesus é a chave hermenêutica. Ainda usa termo da ciência da religião para falar que ele é, nossa, ele é cheio de ideia. A escritura de capa a capa é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E Jesus está falando isso, quando ele diz que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Porque a escritura inteira aponta para Jesus. E ele vai dizer o seguinte ainda, para você que ainda duvida, ele diz, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque a escritura é a história de Jesus. Nós precisamos aprender a aplicar os preceitos e aplicar a boa doutrina e aplicar a boa teologia. E ela foi nos dada para isso, a escritura foi nos dada para isso. Então, nesse momento, o que é que deve consolar o nosso coração e trazer esperança para o nosso coração? Jesus Cristo está vivo, pessoal. Quanto tempo vai durar isso? Eu não tenho a menor ideia. Jesus Cristo está vivo. Mas o ano que vem, 5 anos, 10 anos, eu estou com câncer, Jesus Cristo está vivo. Ah, mas eu perdi a minha mulher, eu perdi o meu filho, o meu negócio quebrou, Jesus Cristo está vivo. Ah, mas eu não tenho mais nada, eu não sei para onde eu vou. Meu corpo está igual de Jó, coberto de chagas. Jesus Cristo está vivo. Pastor, tem 10 anos que eu fui traído e eu trago mágoa no meu coração. Meu irmão, Jesus Cristo está vivo. Se Jesus Cristo está vivo, tudo é possível. Você pode ser curado, você pode perdoar, a gente pode se levantar das cinzas e do pó. Jesus Cristo está vivo, nós não podemos esquecer disso. A gente precisa aplicar o que a gente aprendeu a vida inteira, aplicar a escritura inteira. Deus criou, o pecado deturpou, mas Cristo veio trazer para ele um povo. Cristo veio salvar um povo. Cristo veio salvar a igreja. E não adianta, gente. Porque o que acontece com a gente, como eu mostrei naquele gráfico? É no momento da crise, o que a gente faz? A gente morre de medo e a gente corre para Deus. Aí quando passa a crise, o que a gente faz? A gente abandona Jesus de novo. Meus irmãos, isso aconteceu em toda a história bíblica. Jesus não está querendo que você volte para o seu status quo. Jesus não está querendo que você volte ao que você era. Jesus tem para dar para a gente uma nova vida. E esse texto é maravilhoso por isso, porque a esperança, pessoal, é renovada com a presença de Jesus. No verso 15 ele aparece. Olha o que acontece. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A graça é maravilhosa por isso. Porque é Jesus que vem ao encontro da gente. É porque é Jesus que vem mostrar quem Ele é para nós. E daí ele começa a explicar para esses caras tudo o que está acontecendo. Verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11
e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. E o verso 36 é lindo, porque agora eles voltaram, estão com os 11 e com os outros, e enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Pessoal, a presença de Jesus é incrível. Incrível. Porque a esperança com a presença de Jesus é renovada, porque a primeira coisa, ela traz paz. Paz. Paz é esse sentimento que nós temos, que mesmo em meio à guerra, o medo não toma conta da gente. Paz é um sentimento que a Escritura trabalha, que vem através do amor de Deus por nós. Na quinta-feira eu conversei com vocês sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, quando o texto da Escritura diz que Jesus, no verso 1, 2 e 3, amou os seus discípulos com um amor perfeito até o final. E o apóstolo João, que viveu esses momentos, vai nos dizer na sua primeira epístola, no capítulo 5, que verdadeiro amor lança fora todo medo. A presença de Jesus mostra o amor de Deus por nós. Não esse amor efêmero, carnal, sexual, que não é ruim por natureza, mas que é o único tipo de prazer que a gente conhece e consegue entender. Não é esse amor apaixonite, mas é um amor sacrifício. Deus não poupou seu próprio filho por mim e por você. Nosso amigo José Hamilton aqui na igreja nos ensinou algo fantástico há muitos anos e que a gente repete sempre. Quando nós estávamos no pior momento da nossa história, mortos dos nossos delitos e pecados, Deus enviou o que Ele tinha de melhor, Cristo, porque Deus amou. É a paz de Filipenses capítulo 4. A paz que excede todo entendimento, e ninguém consegue entender. É essa paz. É dessa paz que estamos falando. É a paz, como nós conversamos um dia aqui, sobre a vida do Dr. Spafford, que perde as suas filhas num naufrágio, e só a sua esposa sobrevive, e ele consegue compor, no meio dessa dor ele consegue compor: se paz a mais doce. Incrível. Se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se dor a mais forte sofrer, a presença de Jesus precisa trazer paz. O Evangelho precisa trazer paz. Se eu e você nesse momento estamos com a alma completamente angustiadas, é porque o Evangelho precisa entrar dentro de nós. É porque a mensagem da ressurreição precisa entrar dentro de mim e dentro de você. Porque ainda que a gente tenha feito as piores escolhas, ainda que a morte seja aquilo que esteja nos esperando ali do outro lado da esquina, eu sei que o meu Redentor está vivo. E ele já se levantou nessa terra. E esse é um cântico do Jó. Ele já se levantou nessa terra. Jesus se apresenta para os discípulos no meio desse período difícil em que eles estão frustrados, no momento em que eles estão com a teologia errada, achando que Jesus vinha trazer um reino físico. Jesus se apresenta e a primeira palavra de Jesus é paz.
Mas se você está com a sua Bíblia aberta e você olhar no verso 50, porque 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus subiu aos céus, e é incrível quando o texto bíblico diz que, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E erguer as mãos era algo que o sacerdote fazia na Escritura. E a bênção que o sacerdote dava era a bênção de Números capítulo 6. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça brilhar o rosto dele sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, a esperança volta, porque Jesus nos deu paz. Se hoje o seu coração, a sua alma, as circunstâncias te deixam atribulados, deixa eu te dar uma notícia: o seu rei está vivo, o túmulo está vazio, e ainda que a gente esteja no vale da sombra e da morte, como o Salmo 23, verso 4 diz, o nosso rei está vivo. Meus irmãos, Pedro vai nos dizer, na sua primeira epístola, na sua segunda epístola, no capítulo 2, a partir do verso 11, algo incrível quando ele diz: irmãos, eu chamo a atenção de vocês, porque vocês são peregrinos numa terra estranha. Então, não achem estranho esse fogo ardente que vem a provar vocês, porque vários irmãos, Pedro diz, mundo afora têm sofrido a mesma coisa. E a presença de Jesus é incrível, porque ele se apresenta de uma maneira que você consiga compreender. Os caras estão com medo. Eles estão acuados. É aquele lutador de boxe que tomou um golpe e está tentando se achar. Nunca lutei e tenho medo. Esse negócio de tomar soco deve doer, né? Deus me livre. Verso 37, eles ficaram assustados e com medo, pensando que eles estavam vendo um fantasma. Mas era Jesus. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Agora vai lá para dentro daquela sala. Para tudo o que você está fazendo e vai lá para dentro daquela sala. Vê os 11, mais os 2 que chegaram, mais alguns que estavam lá, talvez as mulheres. O texto bíblico não é claro. Agora imagina Jesus atravessando a porta. O pessoal deve ter olhado e falou assim: isso é o que? Neurose coletiva? Não dá. Neurose coletiva em mais de 20 pessoas, talvez eles estavam ali, não dá. Uma pessoa ter uma alucinação é uma coisa, agora 20 não dá. E aí ele olha e se manifesta de uma maneira linda. Olha essa cena, leva a sua mente e o seu coração lá. Nosso Senhor diz: vejam as minhas mãos e os meus pés. Gente, sou eu mesmo. E Jesus diz assim: toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Imagina Jesus. Só que eles não conseguiam crer. O verso 41 diz que por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: ei, vocês têm aí alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o comeu na presença deles. Quem será que correu lá no fogão para pegar uma tilápia assada para Jesus? Agora imagine ele sentando numa mesa ou escorado na mesa e falando: e aí pessoal, o que vocês fizeram nos últimos 3 dias? Estavam com medo? Estavam perturbados? Pedro, falei que você ia me negar, hein, Pedrão? Cadê Tomé, gente? Tomé, encosta aqui, filho. Jesus sempre se manifesta de uma maneira que a gente consiga entender.
Hoje, possivelmente, Jesus está se manifestando pela palavra dele para você poder entender. Jesus está se manifestando, dando esse lockdown no mundo inteiro, para a gente parar o ritmo, respeitar o Shabá de Deus e trazer a nossa vida para disciplinas espirituais que há muito tempo estavam faltando nas nossas vidas. Que ao invés de perturbados com a nossa alma e com medo dos nossos negócios, a gente possa ter um tempo e um período com Ele, porque Ele sempre se manifesta de maneira que a gente consiga entender. Jesus vai se manifestar sempre, em todos os momentos, através das circunstâncias, através da Escritura, através de pessoas. Jesus sempre vai se manifestar de uma maneira que você compreenda. Para pescadores, Ele pede peixe para comer, e Ele mostra as suas mãos, Ele mostra o seu lado, Ele mostra o que está acontecendo. Então renove a sua esperança, porque Jesus sempre tem gritado aos seus ouvidos, para que você possa entender o que Ele tem para falar, através das circunstâncias, da Escritura, de pessoas. Jesus está vivo, tenha esperança nele, nada te faltou, e nesse momento, Ele vai me levar e vai levar você para um reino de glória. Mas perceba que o texto continua, porque no verso 44 é incrível, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só a Escritura, de capa a capa. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras, de capa a capa. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas. A palavra testemunha aqui é: vocês viram, vivenciaram, vocês sofreram essa história. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, porque a esperança vem quando Jesus nos envia o Espírito, nos envia para a missão. E agora a vida tem sentido. Porque o sentido da vida, o sentido da existência, o sentido para o vazio do coração, é que Jesus Cristo veio nos religar ao Pai. E mesmo peregrinos que somos no meio desse deserto inteiro, nós, a santa nação de Jesus, o santo povo criado pelo sangue do Cordeiro, a comunidade da cruz de Cristo, o Cristo que venceu a morte, nós agora vamos viver para o seu louvor. Nós agora vamos ser testemunhas fiéis daquilo que Ele fez. Nesse dia, aproveite, nessa Páscoa, aproveite para renovar a sua esperança, mas aproveite para ser um canal de renovar a esperança de tantas pessoas que estão dentro das suas casas hoje, sem saber o que fazer. Aproveite os próximos dias para anunciar. Vai anunciar caos, vai anunciar. Anuncie que Cristo está vivo. Anuncie que o povo pode ter esperança, porque o rei está trazendo todas as coisas para o Pai. E no dia da sua segunda vinda, Ele vai entregar tudo aos pés do Pai. E nós estaremos lá. E nós entraremos no seu reino. É Páscoa, pessoal. É Páscoa. O anjo da morte passou sobre o Egito. O anjo da morte passou sobre a minha vida. Mas quem morreu não fui eu. Foi o Filho de Deus. E agora, Ele está me tirando do Egito, não físico, mas espiritual. Porque a Canaã que me espera é a Canaã celestial. Nós somos peregrinos. E nosso lar é a glória.
É para lá que nós vamos. Pastor, que certeza você tem disso? A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. O sepulcro está vazio. Creiam somente. Entreguem-se a Jesus. O que você faz com isso? Simples. Tire os seus olhos das circunstâncias. Tire os seus olhos dessas narrativas e abrace a única narrativa histórica verdadeira. Abrace a Jesus. Calvino dizia que fé é abraçar a Cristo. Ele está vivo. É tempo da esperança renovar. É tempo de termos a esperança cheia nos nossos corações. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está vivo. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a ter um momento de oração. E depois nós vamos voltar para orar e impetrar a bênção. O Cordeiro de Deus está vivo. Abrace a Cristo. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo na terra, no ar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz do teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação. Sacerdócio eterno, que pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz do teu trono em nossa canção.